Boa noite, estamos de volta desde a quinta-feira passada, né? E espero que todos tenham descansado do feriado de ontem. Para alguns, Nossa Senhora Aparecida, para outros, Dia das Crianças, né? Independente da idade. E vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 2, parte terceira. Bom, aonde nós paramos? Nós paramos exatamente, nós vamos iniciar o tópico, a prece, né? Essa ferramenta poderosíssima para usarmos em momentos de aflições, que é muito comum, né? Em momentos de dúvida, também, que é muito comum, e muito pouco usada nos momentos de agradecimento. Infelizmente, é uma característica nossa. Nós não lembramos de agradecer a Deus a quantidade de benesses que acontecem em nossa vida. Então, qual que é a visão dos espíritos, né? Os espíritos evoluídos que ditaram o livro, em relação à prece? Como é que eles veem a prece? É o que nós vamos estudar agora, né? Boa noite a todos que estão chegando. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, né, a prece é agradável a Deus? É interessante a resposta deles, né, que eles falam que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. Na verdade, se a gente parar para pensar, é mais uma misericórdia do Pai, né, porque Deus não precisa da prece. Não é Deus que precisa da prece, somos nós. Deus está conectado conosco o tempo todo. Nós é que nos conectamos com Deus através da prece. Nós é que temos essa dificuldade de entender esse processo. Então, nós é que o tempo todo estamos nos conectando com o Pai através da prece. Então, os espíritos, eles deixam isso muito claro, né? A prece do coração é preferível àquela que pode ser lida, por mais bela que seja, se for lida com os lábios e não com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando for proferida com fé, fervor e sinceridade. Mas não acredito que Deus seja tocado pela prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que represente um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então, uma coisa óbvia, né? Se nós, ao fazermos a prece, nós estamos completamente desintonizados naquele momento, a prece não vai surtir o mesmo efeito que faria quando nós estamos, literalmente, com o nosso espírito alinhado, né? Mas não abram mão da prece como uma ferramenta para te dar esse suporte, para te dar, boa noite, Cláudia, para te dar esse fortalecimento espiritual, né? Essa conexão com o Pai. Na próxima pergunta, eles falam qual que é a característica geral da prece. A característica geral da prece, essa pergunta é ótima, né? A característica geral da prece: louvar, pedir, agradecer. Qualquer outra coisa que formos falar a mais, nós podemos estar deixando de dar o brilho que a prece merece. Mas olha a ordem: louvar, primeiro eu louvo a Deus, depois eu posso até fazer um pedido e depois agradecer. Se eu vou ser atendido ou não, não é isso que é o importante na prece. O importante na prece é eu saber louvar a Deus, porque isso me permite essa conexão com o Pai, pedir, né, o que eu estou precisando, e normalmente o que eu preciso é a minha melhora moral, a verdade é essa, né? E agradecer. Agradecer a Deus de ter emprestado, vou até humanizá-lo, né, o seu ombro amigo, em me ouvir. A espiritualidade de levar esse trabalho. Então, os espíritos falam com bastante clareza. É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, colocar-se em comunicação com ele.
Pela prece, podes propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Certo? E aí, nós chegamos na pergunta 660, e é onde ele pergunta se a prece torna o ser humano melhor. A prece torna o homem melhor? Sim, ela torna o homem melhor, porque quem ora, como ele fala aí, com confiança, torna-se mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para assisti-lo. Então, a prece, ela funciona. Num primeiro momento, eu usaria o termo lenitivo psicológico, né, uma coisa que ela está fazendo um efeito mais que psicológico em você, como se fosse um placebo, mas, na verdade, é porque você começa a alinhar seus chakras, você começa a sintonizar com a espiritualidade maior, aí o que acontece? Aí a prece começa a fazer o efeito que tem que fazer. Tem um caso interessante que aconteceu comigo, no ambiente de trabalho, né? Eu trabalhei em grandes empresas, e aí era assim, só onde eu trabalhei que tinha isso, né? Onde vocês trabalham nunca teve. E tinha aquelas rixas entre o departamento. E eu lembro que eu convoquei uma reunião, né? Porque as pessoas que trabalhavam comigo brigavam muito com as pessoas do outro departamento. E marcamos uma reunião no ambiente. Eu cheguei nessa sala, sentei nessa sala e comecei a fazer oração. E aí eu vi que eu fui acalmando, eu fui serenando meus pensamentos, eu fui organizando a minha cabeça, e na hora que o gerente da outra área chegou e começou a reunião, se olhava que todas as pessoas estavam carregadas. E a minha primeira frase foi agradecer a presença deles, né? E avisar que o que eu gostaria naquele momento é que todos nós fôssemos uma única empresa. Aí todas as caras que estavam amarradas, elas do nada brilharam, né? Elas começaram a brilhar e todo mundo, depois eles confessaram: você nos desarmou dessa forma, né? Nessa hora que você fez desse jeito, desarmou. Eu fiquei calado porque eu não tem por que eu ficar falando o que havia sido feito. Mas o que foi feito? Foi a prece, né? A prece purificou o ambiente, a prece afastou espíritos que, porventura, estavam tentando fazer os 2 grupos brigarem. Então, tudo isso é real, tudo isso é verdadeiro. E aí, como isso aconteceu comigo, eu vi uma pessoa dentro do centro espírita, ela desabafando, reclamando do ambiente de trabalho, e especificamente de uma pessoa. E eu falei para ela, você vai fazer diferente. Todo dia, quando você chegar, você vai cumprimentar a pessoa, independente dela se ela, como é que fala, se te responder ou não, e vai sentar e vai fazer uma prece por ela e uma prece por você. Hoje os 2 são grandes amigos. É muito engraçado que ela me procura e me agradece, como se eu tivesse feito alguma coisa. Não fui eu que fiz, né? Não fiz nada. Graças a Deus, a única coisa boa que eu fiz é um remédio que foi bom para mim, que foi a prece. Eu avisei porque ela poderia ser bom para ela e para o amigo dela. Hoje os 2 são grandes amigos, né? E isso é bom. Por quê? Porque isso prova a eficácia da prece. Isso prova o tanto que a prece é eficaz em qualquer assunto. Qualquer assunto. Se você está dentro de casa, num momento de muita nervosia, se você se recolhe, vai para um canto, faz uma prece, você nota o seu coração, o seu batimento, sua respiração, tudo modifica. Tudo modifica. Então, por isso que eu falo, vai tornar o homem melhor? Lógico que vai. Se for sincero, vai tornar o homem melhor. Independente das atitudes passadas dele, né? Ele vai começar a tomar consciência, a prece ajuda em tudo isso. Bom, na 660A, como se explica que certas pessoas, aí ele está falando do pessoal que oram, né? Que são mau caráter, tem ciúme, inveja, intolerância, e que falta benevolência e indulgência, que sejam até mesmo viciosas. A gente é muito engraçado, né? Com uma pergunta dessa. Quem precisa de um remédio como a prece é exatamente esse tipo de pessoa. É a pessoa que é um doente espiritual.
prece é para isso, é para a pessoa que está doente, espiritualmente falando. E que o 660A, ele está descrevendo uma pessoa que está completamente desintonizada espiritualmente. Então, não tem outra explicação. Ela precisa de prece. E aí, qual é a resposta? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na duração da prece e fecham os olhos aos seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, uma utilização do tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio, no caso dela, que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Ou seja, ele está descrevendo uma pessoa que tem defeitos espirituais, né, como todos nós temos, e elas continuam com aqueles defeitos. Então, em vez dela aproveitar as benesses da prece para ela fazer a sua mudança íntima, ela continua orando só da boca para fora. O pessoal brinca, né? A maior distância é do cérebro até o coração, porque você entende o que você tem que fazer, mas você não faz o que precisa ser feito. Então, assim, nós temos que partir para a ação, né? Nós temos que começar a fazer. A prece é para isso. Pode-se orar eficazmente a Deus e para o perdão das nossas faltas? É engraçado isso, né? Porque essa pergunta. Porque ele responde: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as nossas faltas. Aquele que pede perdão de suas faltas só obterá se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais do que palavras. E eu gosto de completar, quando eu leio essa parte, né? Ou seja, eu tô orando, pedindo a Deus para me perdoar, patatá, né? Lugar comum de todos nós. Aí, essa prece eficaz, eu gosto de brincar o seguinte: enquanto você está orando, você não está fazendo coisa pior, né? Então, essa prece já é um remédio eficaz. Então, assim, quando eu passar pela minha cabeça a vontade de fazer coisa que eu já sei que não devo, então, minha consciência vai falar. Então, eu paro no canto e vou fazer uma prece. É eficaz. É, assim, é uma coisa maluca. Eu estou muito nervoso. Aconteceu uma coisa comigo no dia, eu estou extremamente nervoso. Não sei se foi uma fechada no trânsito, não sei se foi uma discussão com uma pessoa que eu gosto muito, eu não sei se eu tomei uma reprimenda do meu chefe, eu não sei. Eu sei que eu fiquei muito nervoso. Gente, todo mundo tem direito a levantar, lavar o rosto, ir no banheiro e ficar escondido lá durante uns 5 minutos fazendo uma prece. Ninguém vai nem falar nada com você. E essa prece de 5 minutos, né, interrompendo um ciclo que está acontecendo alguma coisa que não seja boa com você naquele momento, ela vai ser extremamente eficaz, extremamente eficaz. Não abra mão do seu direito inalienável de sorver esse remédio proveniente da boa espiritualidade, que é a prece, com que você se conecta com a espiritualidade maior. Não abra mão disso, nunca, 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 nunca. Bom, continuando, pode-se orar eficazmente pelos outros, ou seja, vale a pena fazer uma oração pelo outro? Vale, sempre vale, porque você está dando algo que é bom para você, você está fazendo também para o outro. Olha só a resposta deles. O espírito daquele que ora age pela vontade de praticar o bem, pela prece atrai para si os bons espíritos, que se associa ao bem que deseja fazer. Ou seja, quando eu faço uma prece pelo outro, oh Deus, vai lá, amassa aquele coraçãozinho, né? Eu sei que se o Senhor me der força, eu vou apertar o pescoço dele, então não me dá força, não. Me dá discernimento, né? Não é essa brincadeira que a gente faz? Então, mas agora falando sério, você está orando para a pessoa, você está pensando bem para a pessoa, seus olhos estão fechados, a única coisa que você emite para aquela pessoa é luz, então não tem jeito, a espiritualidade vai te ajudar. Eu brinco o seguinte: quando você começa a pensar o mal, te rodeiam espíritos também querendo te ajudar a fazer o mal. Mas quando você pensa em fazer o bem, gente, é uma quantidade tão grande de espíritos que querem ampliar o bem que você está tentando fazer que você nem imagina. Então eu brinco com as pessoas o seguinte: na falta do que fazer, faça o bem, entendeu? Ah, não tenho nada para fazer, então vai fazer o bem. Arruma um bem para você fazer, né? Porque aí você ocupa o seu tempo com uma coisa útil.
parodiando os espíritos, né? O que é trabalho? Trabalho é o uso útil do tempo, né? Plantar uma árvore é trabalho, ler um livro é trabalho, dar um abraço a uma pessoa é trabalho. É o uso útil do seu tempo, né? Você está usando o seu tempo de forma útil. Que é tempo mais bem utilizado que um tempo de uma prece? Então, assim, é o que ele está falando aí. Então, continuando. Outra coisa que ele fala aqui, agora já na 663. As preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Gente, é o seguinte, Deus não é contador. Ele não é contador. Você não está fazendo negocinho com Deus, tá? E que fique claro isso. É até infantilidade da nossa parte. Aí eu vou fazer uma oração, porque aí, se uma coisa ruim estava para me acontecer, não vai acontecer. Depende. Porque coisa ruim está na sua interpretação, não na interpretação de Deus. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Você faz a prece para a sua melhora moral e para o seu fortalecimento espiritual, para que você consiga passar por aquilo que irá acontecer. Então, que fique claro isso. Você não está negociando com Deus. Muito pelo contrário, você está se conectando com Deus para você se fortalecer espiritualmente e você conseguir passar por aquilo que você está passando. Sabe-se lá, aquilo que você está pedindo para Deus te afastar, foi o que você combinou com Deus, não com Deus, né, com a espiritualidade maior, quando você estava reencarnando. Sabe lá se aquilo é a coisa mais importante do seu plano reencarnatório. E você pedindo para te afastar disso, não faz sentido, né? Então, por isso que a gente fala, quando você orar, ora para a sua melhora moral e para o seu fortalecimento espiritual. Melhora moral, dispensa comentários, por quê, né? E fortalecimento espiritual, por quê? Porque você tem que estar espiritualmente sadio para conseguir passar, ter resignação por tudo que está acontecendo com você. Não é fácil, não é fácil. O que você está passando, talvez eu não consiga entender, por causa da minha inferioridade espiritual. Mas Deus sabe o que está fazendo. Ele não faz maldade, ele não vai pôr uma carga nos seus ombros que ele sabe que você não vai dar conta. Seria muita maldade de Deus. Ele não vai fazer uma coisa dessa. Então, ao fazer a oração, você está pedindo a Deus o fortalecimento espiritual. E aí, ao ter esse fortalecimento, você começa a descobrir formas de resolver a situação e enfrentá-la. Isso é importante. Então, qual foi a resposta que eles deram? Suas provas estão nas mãos de Deus, e há aquelas que devem ser toleradas até o fim. Foi o que eu disse. Contudo, Deus leva sempre em conta a resignação. Por isso que eu falo, só abrir um parênteses aqui, lei de causa e efeito não é lei de causa e vingança, entendeu? Não é lei de causa e azar, é lei de causa e efeito. E quem define para a causa qual será o efeito é a espiritualidade maior. É igual ele falou, está nas mãos de Deus. Então eu brinco com as pessoas que o que te pertence é o presente. O futuro a Deus pertence. O passado das coisas que você já fez, quem vai te julgar é Deus e sua consciência. Mas pode ser que aquilo que você fez à vista no passado, Deus vai te cobrar isso a longo prazo. Então, não se preocupe com isso, preocupe em se tornar uma pessoa melhor. Então, olha a resposta que ele está dando em relação à prece. Vamos até ler de novo. A todos que estão chegando, né? Meu cordial boa noite. Olha só, a súplica, eu estou perguntando, a prece, se eu fizer a prece, então eu mudo o curso da história? Suas provas estão nas mãos de Deus, e aquelas que devem ser toleradas até o fim. Contudo, Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai bons espíritos, que lhe dão força para suportá-la com coragem. E é então que elas parecem menos difíceis. Não foi como se diz, a experiência que mudou, foi você que mudou em relação à experiência. Entenderam o que ele está falando? Graças à prece, graças ao seu fortalecimento espiritual. Já dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, e nisso já há um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Isso já é conhecido.
Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que parece um grande mal sob o ponto de vista mesquinho dos homens e de sua vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Então, igual eu estou te falando, nós conversando aqui, ou seja, o que você está interpretando como ruim foi a experiência da sua vida que você pediu. E aí você, ao ter a oração, força espiritual, a resignação, não confunda resignação com jogar toalha, tá? Resignação é você aceitar a situação naquele momento com as forças que você tem e a situação que você tem. Você conseguiu mudar alguma coisa, você muda a sua relação em relação àquilo que você está enfrentando. E vai. Aí eu vou me desesperar porque fui mandado embora. Não. Você foi mandado embora e ser mandado embora acontece com muitas pessoas todos os dias no planeta Terra. Você foi mais um. Aí você vai acalmar, vai ver, na minha rescisão, quanto que teve, quanto de dinheiro, quanto que são minhas despesas, o que eu posso cortar. Isso é resignação. Ou seja, você aceita que você foi demitido, você planeja em cima de uma situação que está acontecendo com você. E a prece, para que serve? Para te manter sereno, para te manter planejando, para te manter fortalecido, para te manter esperançoso no sentido de que você espera coisa melhor. Mas você vai viver o momento agora. E o momento agora pede de você sacrifício. Entendeu? Isso é resignação. Resignação não é uma coisa assim, eu vou jogar a toalha e seja o que Deus quiser. Não tem nada disso, não. Tem uma parte que é sua. Aquilo está acontecendo por causa de você, tá certo? Foi você que precisa daquela experiência, talvez de orgulho, talvez de egoísmo. Então, você vai trabalhar humildade, você vai trabalhar várias outras situações dentro de você. E a prece, onde que ela entra nisso? Ela entra como um instrumento de fortalecimento espiritual. Então, assim, não vamos confundir as coisas, né? Continuando, ele fala na 664, será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar-lhes o sofrimento? Tem elas o poder de mudar a justiça de Deus? Gente, já falamos. Prece nossa não é um negocinho com Deus, né? Então, assim, é bobagem. Ele está voltando para deixar muito claro isso na nossa cabeça. A prece é para quê? Para a nossa melhora moral e para o nosso fortalecimento espiritual. Então, assim, orar pelo outro, pelo morto, todo mundo, vale a pena? Lógico que vale, é um ato de caridade. Imagina aquilo que eu te falei, se na hora que você está fazendo a oração para o outro, a única coisa que você manda para o outro são bons fluidos, boas energias e tudo mais, você está fazendo um ato de caridade. Você está dando a ele aquilo que você tem. E você, olha que eu tenho certeza que nós, no nível que nós estamos, nem tantos bons fluidos assim nós temos. E mesmo assim a gente ora do fundo do coração, quando a gente faz oração para filho, para pais, para pessoas que a gente ama, a gente manda aquela oração. Agora, é importante também a gente fazer orações para pessoas que, no nosso conceito de hoje, ainda não merecem. Por quê? Porque essas são as mais doentes, mais necessitadas de orações. Então, assim, igual eu brinco, né? Na hora que você lê uma reportagem e aquela reportagem te dá vontade de ser o juiz do mundo, lembre-se de orar por aquele doente espiritual que cometeu aquela atrocidade. Lembra de orar por ele, porque só Deus sabe como é que será o resgate futuro daquela pessoa. Então, lembra de orar por ele. Talvez a sua oração faça diferente, faça toda a diferença. Então, eles explicam exatamente sobre isso. Eles falam aqui que a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Gente, é até infantilidade nossa querer mudar a vontade de Deus, né? Mas a alma para a qual se ora prova um alívio, pois é um testemunho do interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham das suas dores. Você, meu amigo, que está me ouvindo aqui, né? Vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma pessoa que perdeu um ente querido. Você chega lá, a única coisa que se empresta é seu abraço amoroso e seus ouvidos. E aí, quando você está despedindo da pessoa, o que ela fala para você? Nossa, você não sabe o bem que você me fez. E o que você emprestou para ela?
você emprestou para ela a sua empatia. Você chegou perto dela sem falar nada e falou, olha, eu estou aqui porque eu sinto a dor que você está sentindo. Então, a prece funciona dessa forma para um espírito que já está morto. Ele recebe aquilo como um remédio, né? Ele está desesperado. Ele sabe tudo de errado que ele fez. Por quê? Porque na hora que você desencarna, toda a sua vida no plano físico, ela passa para você como se fosse um filme. Você não esquece as bobagens que você fez. Então, você fazendo aquela oração, ele pensa, nossa, ainda tem alguém lá no planeta que pensa bem de mim. Né? Então, é muito importante. Não devemos mudar isso. É alívio para as pessoas, é caridade. A verdade é essa. Né? Então, ele fala, por outro lado, a prece provoca o arrependimento e o desejo de fazer o que for necessário para ser feliz. É nesse sentido que pode abreviar a sua pena. Na verdade, você não abreviou a pena dele, né? Na hora que ele sente o arrependimento sincero, não tem por que ele continuar naquela situação. E Deus sabe disso. Deus não está, eu brinco o seguinte, Deus não está castigando aquela pessoa pelos erros dela. Na verdade, a pessoa se castiga por causa da consciência, a famosa consciência pesada. Na hora que ela sente o arrependimento sincero e tudo mais, é um momento até de júbilo para a espiritualidade maior que está ali do lado. Por quê? Porque eles vão querer, nossa, chegou o momento da gente prestar o socorro. Quantos livros nós já lemos que a espiritualidade que está tentando ajudar só consegue aproximar a hora que o espírito baixa a guarda, né? Isso é muito importante a gente lembrar. Então ele fala, é nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribuir com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar, estimulado pela prece, atrai por espírito sofredor os espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas, mostrava-lhes com isso que serão culpados se nada fizerem pelos mais necessitados. Então, deixa eu só olhar aqui. Não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, não. Eu queria, porque ainda tem 3 minutinhos, eu queria compartilhar com vocês um texto que quando eu falo sobre prece, eu gosto desse texto. Ele chama-se Oração e Atenção, e é um texto do Emmanuel, a psicografia do Emmanuel, através das mãos de Chico, né? E o texto ele fala assim, olha, orastes, pedistes, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta, para isso, a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicitastes. Em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo num simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios e a descerem do cérebro ao coração. Está vendo? Eu falo da distância. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento de tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que te afigura providencial, para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fulgem no pensamento, a te convidar o espírito para a observância do bem eterno.
O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo devandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus não atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Gente, muito obrigado pela presença de vocês na noite de hoje. E aguardo vocês na quinta-feira. Espero que o nosso estudo sobre a prece, no dia de hoje, na noite de hoje, tenha surtido o efeito que eu gostaria que surtisse. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado.